alguém pode ser salvo mesmo estando em algum pecado? E a resposta é, mas existe outra forma de salvação senão essa? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopa de Pedras. E hoje, como sempre, a gente tem um tema muito interessante. Para mim, pelo menos, é um dos temas mais esperados. Eu queria muito que a gente chegasse nesse tema, porque ele vai dar muitas respostas para perguntas que fazem para a gente o tempo todo. Na verdade, sempre que a gente fala aqui, a gente já falou isso várias vezes, que a salvação não depende da obediência, tem uma pergunta, um comentário que costuma surgir na mente de muita gente, principalmente que não gosta muito do que a gente fala. Então, muitas pessoas, quando a gente fala que a salvação não depende da obediência, elas falam assim, peraí, então vocês estão dando passe livre para o pecado? Então vocês estão dizendo que não tem problema pecar? Pode sair pecando? Então vocês estão defendendo a prática do pecado? Essa é a reação que muitas pessoas têm. E esse programa, a gente vai falar justamente sobre a vitória sobre o pecado. Qual é o peso da vitória sobre o pecado na nossa salvação? Qual é a importância da vitória sobre o pecado? Afinal de contas, para que serve vencer o pecado? Para que serve a obediência? E a gente vai responder essa pergunta que não quer calar. Será que a gente realmente defende o pecado? Somos esse tipo de gente? Nós somos pessoas que pervertem o evangelho, essas quatro cabeças que vocês estão vendo aí, ó. Somos pessoas que estão a trabalho de Satanás, como nós já fomos acusados. Toma cuidado que isso aqui não é uma sopa, é apenas um guisado. Essa sopa tá dura, a gente já ouviu isso muitas vezes já. Essa sopa tá dura. Bom, então vamos deixar claro, uma coisa que já tem que deixar claro de imediato, né? Porque já deixar muito claro, né? Muito claro. Claríssimo, já que muita gente já acusa, né? Ou já vem com esse pensamento quando falamos sobre a graça, e nós falamos muito sobre a graça, nós condenamos o pecado também. Nós achamos o pecado ruim, algo péssimo. Nós nunca demos valor ao pecado ou régias para você pecar à vontade. Nós sempre deixamos claro que o pecado é ruim, ele faz mal, devemos sim buscar a vitória sobre o pecado. E devemos repudiar o pecado diariamente na nossa vida. Porque o pecado ele traz sofrimento, traz dor, traz discórdia, ele só leva você para baixo, é um lamaçal do pecado, existe essa expressão. A pessoa que ela flerta com o pecado, ela vai se arruinar grandemente ao flertar e a ter relacionamento com o pecado, ou seja, o pecado não presta, ele faz mal. Se você assistir esse vídeo e ainda continuar falando que passe livre para o pecado, é que você pulou essa parte aqui. Nós estamos falando que o pecado, ele é prejudicial. Então, se você quer lutar contra o pecado, você está no lugar certo. A gente também quer lutar contra o pecado. Mas... Inclusive, só para deixar um texto bíblico aqui, ó. Mas a pergunta é, a vitória contra o pecado é condição de salvação? A gente tem que lutar contra o pecado, a gente acha o pecado ruim, não apoiamos o pecado. A luta ou a vitória contra o pecado é condição de salvação? Essa pergunta que você fez, Gabriel, é muito importante, porque a pessoa ela chega numa condição assim, eu sou salvo pela graça, pela fé, o sacrifício de Cristo, mas eu ainda tenho alguns pecados por vencer, e se eu não estou vencendo esses pecados, eu me desanimo, eu vejo que não tem futuro, abandono esse caminho, porque esse negócio de trilhar o caminho estreito, o caminho da salvação, isso aí só é perda de tempo, não é para mim. Ou seja, é para qualquer pessoa, menos para mim, porque eu não consigo vencer os pecados. Se eu não conseguir vencer os pecados, a salvação não é para mim. A pessoa, ela acredita que a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, mas se eu estiver cometendo um pecado ou estiver ali caindo, levantando e não tiver abandonado, vitória 100% contra o pecado, minha salvação está comprometida. Ela está comprometida? Eu acho interessante que o Guilherme sempre faz as perguntas e ninguém nunca responde. Então, Guilherme, sabe que eu percebo que muitas pessoas pensam sobre essa questão da obediência e salvação? Muitas pessoas falam assim, não, eu sei que eu não obedeço para ser salvo. Tá claro para mim isso. Mas todo mundo que é salvo obedece. Então a pessoa diz o seguinte, todo mundo que foi salvo, todo mundo que confiou no sacrifício de Cristo, essa pessoa vai obedecer. Então se eu não obedeço, quer dizer, é um sinal de que eu não fui salvo. Não é que a minha desobediência vai fazer eu perder a salvação. Se eu não obedeço, é um sinal de que lá atrás
eu nunca fui salvo de verdade. A gente começa a medir a salvação dos outros, né? Pelo que ele fala, Exatamente. aquele ali eu acho que não está salvo, porque ele está fazendo isso, e eu já não faço isso. Então é uma situação até pior do que eu, né? Eu acho que estou mais perto da salvação do que ele. E aí começa a fazer comparativo. E a gente que está do lado de cá, a gente pergunta assim, mas a gente tem que obedecer quanto, né? A gente já fez uma pergunta semelhante a essa num episódio anterior aí, né? Nós perguntamos, mas eu sou salvo, eu tenho que obedecer. Obedecer quanto? Aí você entra outra pergunta. Quanto que nós temos que obedecer? A obediência tem que ser perfeita, perpétua, sem nenhum tipo de deslize? Essas mesmas pessoas, elas falam o seguinte, a hora que você chega para elas e fala assim, não, então você está dizendo que só quem obedece 100% é que vai ser salvo. Elas falam, não é bem assim. Aí eles citam aquele verso de 1 João que fala que aquele que pecar, se pecarmos, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Então a intenção é que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, temos um advogado. Então eles dizem o seguinte, olha, a gente tem os nossos tropeços pela vida, a gente tem os nossos deslizes, a gente acaba acidentalmente ou em um momento de fraqueza pecando, mas aí a gente busca Deus de novo, busca o advogado e volta para o caminho. Então o que essas pessoas dizem é o seguinte, olha, se eu estou insistindo em um pecado, se eu estou indo contra a vontade que eu conheço de Deus deliberadamente, voluntariamente, aí sim é um sinal de que eu não tenho a graça em mim. Tem uma expressão que fala assim, né? Que já vi algumas pessoas falarem. Eu sou pecador, vou continuar sendo pecador, mas não posso ser pecadeiro, né? Esse é o problema. Ser pecadeiro que é o problema, que é aquele que persiste no pecado, como o Cristiano falou aí, né? Eu sei de alguma coisa e continuo pecando naquele pecado. Então, eu vou ser pecador, eu vou cair às vezes, vai ter um deslize, né? Eu vou continuar sendo pecador, então eu vou cair de vez em quando. Mas pecadeiro eu não posso ser. Tem uma pessoa que persiste no erro. Nessa altura do campeonato, a pessoa já começa a fazer divisões de pecados. Por exemplo, tem o pecadinho, o pecadão. O importante é você estar tentando. O importante não é você desistir de tentar abandonar o pecado. Agora tem pecado, praticar esses pecados de forma deliberadamente, aí sua salvação está comprometida. Agora, se você estiver lutando e cai de vez em quando e levanta, aí são outros 500. Aí Deus enxerga isso daí e aí dá graça ao pecador e tal, né? Aí a gente começa a fazer separações de pecadões e pecadinhos. E vocês já ouviram a teoria da escada? Você começa na vida cristã e você vai subindo. Você pode tropeçar, mas você vai subindo. E não importa em qual altura você está, se você só está começando ou você está lá em cima, o importante é que você está subindo. Então a salvação está em estar sempre subindo. Relaciona a salvação com o que você faz, certo? A intencionalidade da sua vida. Em outras palavras, a gente está dizendo que o que essas pessoas dizem, o que muita gente pensa, é que se você não tem a intenção de vencer o pecado, ou seja, se tem uma coisa que você sabe que é pecado, e você continua insistindo naquilo, sem a intenção de parar de fazer aquilo, então você não está salvo. Você não está na graça de verdade. E aí tem até um exemplo que as pessoas costumam dar. Já aconteceu comigo várias vezes, eu acho que com vocês já aconteceu também, né? As pessoas falam assim, então você está dizendo então que alguém vai aceitar Cristo como Salvador, vai depender do sacrifício de Cristo, só que imagina que um assassino aceitou Cristo e ele continua matando. E aí? Ele vai ser salvo mesmo continuando matando? Mesmo tendo aceitado Cristo e continuou matando, ele vai ser salvo. O que a gente responde a uma pergunta dessa? Interessante que sempre que a gente fala disso, né, esse exemplo, igual o Cristiano falou, as perguntas que são feitas são sempre extremos, igual esse, né, de matar alguém, né, ou um outro extremo muito absurdo, né, tipo, então quer dizer que o cara que é adulto, ele vai continuar adulterando aí, né, todo mundo sabendo, ele vai continuar adulterando e ele vai estar salvo, né. A questão de alguém continuar matando, sendo um assassino, né, é um extremo tão grande que fica até mais fácil de explicar, né. Porque a pessoa que aceita Cristo, ela, no mínimo, ela vai entender o amor, né? Ela vai ter que entender o amor de Cristo e ela vai amar ao próximo também. Talvez não profundamente como outros vão amar, mas o mínimo de um amor é você não matar alguém, né? Você nunca... Talvez você pode ter chateação com alguém, você pode ter o ódio por alguém, uma ira. A ordenança de não matar alguém é algo muito explícito, muito claro, para a pessoa continuar cometendo esse ato de assassino, né, de assassinato, ela provavelmente tem algum distúrbio, né? Teria algum distúrbio mental, psicológico, que não seria algo natural. Seria isso, Xan? Eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, as pessoas pegam esses exemplos que são muito escandalosos, né? Todo mundo olha assim e fala que coisa absurda, meu pai do céu. Só que vamos tentar usar exemplos que são mais corriqueiros, exemplos que são pecados e erros mais velados, né? Porque pecado nada mais é, a gente não vai falar sobre a definição de pecado aqui. Mas, na verdade, quando você está em desarmonia com a vontade de Deus que você conhece, você está em rebelião contra ele, e é pecado. Então, não precisa ir tão longe quanto cometer homicídio, ou cometer adultério,
ou, sei lá, fazer alguma coisa Mas, muito absurda, assim, sair roubando. Nem precisa ir mas é tão longe engraçado. assim. Mas é engraçado, né, Xande, que ninguém usa exemplo, tipo assim, e se uma pessoa morre num rodízio de pizza por ter comido demais, cometendo o pecado da glutonaria? Não, isso aí ninguém usa esse exemplo. Ah, e se a pessoa morre por falar uma mentira, quebrando assim o nono mandamento, fazendo falando uma inverdade de um amigo, de uma pessoa, e essa pessoa morre ali, ou se aquela pessoa morre cobiçando um acidente de carro, cobiçando um outdoor olhando ali um outdoor de uma mulher seminua. Esses pecados, glutonaria, cobiça, inveja, mentiras e tal, está de lado a lado com o adultério, mas eles são socialmente aceitos. Então a pessoa, quando ela coloca esses extremos, assim, vocês estão falando da graça, que não precisa de obediência perfeita sua para ser salvo, ou seja, a salvação não depende de obediência, aí a pessoa coloca exemplos extremos, mas esquece que esses outros pecados também são pecados e a pessoa passa a mão por cima porque são socialmente aceitos. Aí coloca adultério, assassinato e etc. Entendeu? Só para a gente ser coerente na questão de se a pessoa morre em pecado, às vezes nós estamos nesse erro da alimentação, conforme você estava falando agora há pouco. Sabem que uma questão que confunde muito quando a gente fala sobre isso é entender justamente a causa da nossa condenação. Você é condenado pelo pecado de Adão, certo? A Bíblia fala isso. É uma condenação que vem muito antes de você fazer ou não fazer qualquer coisa. Então, aquilo que você faz agora é apenas uma consequência da condenação que você recebeu. E a salvação justamente significa você ser liberto dessa condenação. Só que a salvação que você recebe te liberta da condenação do pecado, mas ainda não te liberta deste corpo, desta carne pecaminosa que você ainda carrega até o fim. E a questão é, o que acontece com o Filho de Deus, que já foi liberto da condenação do pecado, não carrega mais essa culpa que traz desde Adão, mas que ainda carrega em si as tendências pecaminosas, carrega esta carne, carrega os seus problemas. Essa é a questão. Então, no mínimo, vai continuar havendo luta, certo? Então, assim, eu ainda tenho vontade de pecar. E aí, o que acontece na mente de muitas pessoas é que se eu não domino essa vontade e paro de pecar, se os pecados que eu cometo não são só esses deslizes e escorregões, mas eu decido deliberadamente continuar fazendo alguma coisa que eu sei que Deus não quer. Então, quer dizer que eu não fui salvo de verdade. E o que a gente está querendo explorar hoje aqui é isso. Quer dizer, se decido ou se eu não venço um certo pecado que eu conheço, e eu simplesmente não quero, eu não quero parar de me empanturrar de pizza todo fim de semana. Ou então, um outro exemplo que é muito comum, que a gente não usa também, né? A inimizade contra pessoas é um pecado. Talvez não seja um pecado tão grave quanto o homicídio, mas é um pecado, né? Deus não quer que a gente tenha inimizade ou guarde mágoa. E a pessoa, às vezes, guarda mágoa de alguém e não tem a intenção de mudar isso. E aí? Essa pessoa que guarda mágoa de outras pessoas, essa pessoa que se alimenta mal, exatamente, essa pessoa que comete esses erros e insiste nesses erros e sabe que isso é errado, por causa disso ela não vai ser salva? Ou isso é prova de que ela não vai ser salva? Então o grande problema é a gente ficar usando a obediência perfeita como termômetro de salvação. E a gente fala o seguinte, não, se você não está lutando, se você não tem a intenção de abandonar isso, meu amigo, então não existe salvação de verdade em você. Como é que a gente pode falar uma coisa dessa se não tem evidência disso na Bíblia? Na verdade, o que a Bíblia fala, em Romanos 3:28, é que nós somos justificados, ou seja, Deus nos considera justos pela fé, sem as obras da lei. Então, a nossa salvação não tem peso nenhum da lei, não tem peso nenhum da obediência, absolutamente nada, zero. Agora, a gente acabou de falar aqui que o pecado ele faz mal. Então, o pecado, além de me trazer tristeza, sofrimento e dor, o pecado também me impede de servir a Deus como eu deveria servir. Porque Mateus 5:16 e 17 fala que as nossas obras glorificam a Deus. Então, quanto mais alinhado eu estou com Deus, quanto mais eu estou junto com a vontade dele, mais eu posso ser usado como instrumento para testemunhar, para levar essa mensagem a outras pessoas, mais eu posso servir. Então, acho que a diferença que a gente tem que entender aqui, e essa é a fala mais importante minha, pelo menos hoje aqui, obediência é serviço. Então, a fé é salvação, confiar em Deus, entender que eu sou salvo pelos méritos dele, isso aí é suficiente para que eu seja salvo, para que eu seja justificado, sem obediência, sem nada. Igual o ladrão na cruz, que a gente já falou aqui sobre ele. Agora, a minha obediência tem a ver com o meu serviço.
com ser usado por Deus para levar a salvação a outras pessoas. Tem a ver com o meu amor pelos outros. Quanto mais eu amo, mais eu obedeço. E quanto mais eu obedeço, mais disposto eu estou para servir e ser útil para glorificar a Deus através do meu exemplo, da minha vida. Então, tipo assim, se eu sou uma pessoa que vivo mentindo, sendo injusto, trapaceando as pessoas, sendo fofoqueiro, invejoso, menos poder, força eu tenho para poder influenciar mais pessoas para o reino. Minha obediência não tem a ver com a minha salvação, mas tem a ver com como eu posso estar disponível para o reino, né? Para levar pessoas aos pés de Cristo. Então, quando eu entendo isso, né, que a obediência tem esse papel, essa ferramenta, a obediência ela para de ser pressão na minha vida, né? Sentir pressão para obedecer, mas se torna um privilégio, se torna uma bênção, se torna um prazer. Servir, né? Obedecer, parar de pecar é um privilégio. E não pressão, eu preciso parar de fazer isso. Porque eu preciso ser salvo, minha salvação tá em risco, mas se torna um prazer, um privilégio, porque eu quero servir, eu quero ser um instrumento, ser usado da melhor forma possível por Deus aqui nessa terra. Porque tem muita gente que fala assim: se você não está obedecendo, se você está pecando, então você não ama. Porque Cristo fala, né? Se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos. Então, a pessoa que desobedece deliberadamente não ama Deus. E aí a pessoa vem com essa sentença, né? Aí vamos pensar em duas coisas. Em primeiro lugar, eu não vou citar o texto aqui, porque eu não lembro de cabeça, mas tem uma parábola que Jesus conta dos dois devedores, e um devia muito, outro devia pouco, e os dois foram perdoados. Aí ele falou: qual vai amar mais? Aí ele fala: aquele que foi mais perdoado. Jesus deixa claro que existem níveis diferentes de amor. Não é um botão de liga e desliga. Então, você pode amar mais ou amar menos. Quem ama mais, serve mais. Quem ama menos, serve menos. Agora, o que é mais legal para mim, que me deixa mais tranquilo, é que a salvação ela não é condicionada a eu atingir um padrão de amor ou um padrão de serviço. Já pensou se Deus falasse assim: olha, só vai ser salvo quem servir igual o Paulo serviu. Quem servir menos do que Paulo não vai ser salvo. Então, tem uma cota aqui de serviço, vamos lá, Timóteo. A cota de Timóteo. Quem for mais do que Timóteo vai ser salvo, quem for menos não vai ser salvo. Não é assim que funciona. A gente não é salvo pela cota de amor. A gente não é salvo porque a gente ama. A gente é salvo porque Ele nos amou. A gente não é salvo porque a gente serve. A gente serve para salvar outras pessoas. A gente é salvo porque Ele nos amou e Ele nos ofereceu essa salvação. Isso é forte demais, né? Porque a gente está acostumado a olhar o amor como uma das condições de salvação, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Então, se a gente ama, então vai dar certo. O amor tem que ser retribuído. Se você não ama Deus, não tem o que fazer. É tão complicado nessas ideias que a gente vai guardando. Por exemplo, estava pensando aqui enquanto vocês falavam, a gente tem costume realmente de pensar assim: quando alguém aceita Jesus, a pessoa vai se afastando do pecado. Se você vê alguém que não se afastou de um pecado, você já desconfia. Essa pessoa aí, não sei não, hein? Se você segue realmente a risca isso, se você entender... Existem várias definições de pecado, mas vamos entender que pecado é estar contra a vontade de Deus, né? Pecado é estar contra a vontade de Deus. Então, me diga uma coisa. Você, conscientemente, você pode dizer que em algum momento da sua vida esteve totalmente a favor da vontade de Deus? 100%? Então, é uma pergunta que vai te fazer pensar em que geralmente a gente usa esse critério para os outros, mas para a gente é mais difícil usar. Então, você colocar a obediência, o amor a Deus, como uma das formas de saber se alguém realmente aceitou a Jesus ou não, tem os seus limites. Tudo bem, a gente pode usar isso até certo ponto, mas tem os seus limites. E o limite é a nossa própria condição pecadora. Vai chegar um ponto em que você vai ter que reconhecer que não tem jeito. Não tem jeito. Você tem alguma coisa em que você não está de acordo com a vontade de Deus. A salvação, ela nunca se tratou do homem em vencer o pecado, mas sim de Cristo vencer, se tornar um mártir e morrer no lugar do homem, e nós aceitarmos esse sacrifício. Já falamos sobre isso. Então, a gente confunde conceitos. Esse conceito de que nós somos salvos pela graça, mas ainda precisamos vencer o pecado, ou seja, vencer o pecado é algo muito bom. É bom, a gente já disse isso no início do programa, vencer o pecado, porque o pecado faz mal, ele não presta, a gente precisa vencer o pecado. Mas vencer o pecado, salvação, nunca se tratou do homem vencer o pecado, mas de Cristo se tornar mártir e morrer na cruz por causa dos nossos pecados que nós herdamos de Adão. E a Bíblia está sempre insistindo: não cometam pecado, fujam do pecado, sempre, constantemente está insistindo. E a gente pode achar que por causa de toda essa insistência,
o vencer o pecado está relacionado à salvação, quando na verdade o objetivo é apenas nos alertar para não sofrer tanto nesse mundo e também para ser úteis, para poder servir aos demais. A conclusão de tudo isso, né, entendemos aqui, é uma mensagem forte, né? Acaba sendo uma mensagem muito forte, muito difícil para aceitarmos, porque nós não aprendemos assim no começo. Então, acaba sendo muito difícil a gente acreditar isso, aceitar, mas que a gente possa racionalizar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. E muitas vezes, principalmente para nós, muitas vezes que somos sabatistas, né, ao ouvir alguém que fala assim, se ele não entendeu o sábado, ele já preguei, então ele não está guardando o sábado, então ele está perdido. Ou então, se a pessoa entendeu o sábado, mas ela ainda transgride o sábado, né, de alguma forma que você... A gente pode fazer um programa sobre o sábado no futuro, né, porque eu acho que é um tema muito extenso, mas se ela está transgredindo deliberadamente, de uma forma que todo mundo entende que não deveria ser tratado o sábado, a gente tem o costume e o hábito, né, de pensar, poxa vida, uma pena, porque ali está muito claro que ele não está salvo, ele sabe o sábado, ele está trabalhando no sábado, ele está comprando no sábado, né? E aí fizemos esse pré-julgamento. Quem é sabatista, né? Se você não é sabatista, você talvez não vai... super julgamento, né, na verdade. E Cleiton, isso é muito importante, porque a pessoa que pensa assim, essa pessoa está com a salvação muito mais ameaçada do que qualquer outra. Porque Gálatas 5:4, Paulo diz que quando a gente acredita que a justiça vem da lei, quando a gente acredita que de alguma forma a nossa obediência coopera com a justificação, nós caímos da graça. Fora da graça. Então, a pessoa que acredita que o fato de alguém cometer um pecado deliberadamente, essa pessoa, por causa disso, ela não está salva, essa pessoa não entendeu a graça. E isso, sim, pode estar demonstrando que ela não está em condição de ser salva. Esse que é o grande risco. Eu faço uma pergunta. Nós estamos dizendo... Alguém pode ser salvo mesmo enquanto comete erros. Alguém pode ser salvo mesmo estando em algum pecado. E a resposta é, mas existe outra forma de salvação senão essa? Boa, é verdade. Não se chamaria salvação, se chamaria merecimento, sei lá, ou qualquer outra coisa. Se chama salvação justamente porque você é resgatado de onde você está. Muito bom. Porque alguém pagou o preço. Eu sei que esse programa, muita gente vai ficar pensativo, reflexivo, né? Foi um programa bastante proveitoso para a gente conseguir colocar com as nossas palavras aquilo que a gente entendeu, analisando vários textos da Bíblia, né? A pergunta é, tá bom, eu entendi que o pecado não tem a ver com salvação, eu entendi, mas eu entendi que eu tenho que vencer o pecado, porque isso é bom para mim e é bom para as demais pessoas também. A pergunta é, vocês não responderam isso. Como eu faço? Como eu faço para vencer? Você vai ver, então, como você faz para vencer, né? Vamos tentar falar sobre esse tema no próximo programa. Basta você continuar assistindo na próxima sexta-feira. Não depende de salvação, ok? Mas eu quero vencer o pecado. Vamos falar sobre isso, então. Isso aí. Até a próxima. Esperamos você.